Gente, boa noite. Como nosso costume, vamos primeiramente nos acalmar, vamos respirar profundamente, sentindo esse ambiente que está ao nosso entorno. Daqui para frente, toda a nossa agitação vai cessar. Daqui para frente, aquilo que se passou no nosso dia vai ser apagado. As responsabilidades, problemas do amanhã estarão reservados para o amanhã apenas. Nesse instante, vamos apenas sentir esse ambiente, a presença de nossos irmãos espirituais junto de nós, participando desse estudo, ajudando-nos com o tema a ser dissertado. E que, sobretudo, a paz aqui reinante possa ser levada a todos aqueles, os nossos irmãos, que não puderam comparecer nessa noite ou que estão à distância nos assistindo, que possam sentir a serenidade, a paz e principalmente a energia que nos circunda, para que aproveitemos colocando boas finalidades para os nossos ideais, para os nossos atos. Que possamos nos servir da vontade, do desprendimento e do trabalho, do aprendizado, para enriquecermos-nos, mas que, sobretudo, acima de tudo isso, possamos burilar nossos sentimentos, fazer realçar cada vez mais o amor, a fraternidade e a caridade em nosso coração e na expressão que iremos ter para com todos os nossos companheiros de jornada. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, gente. Nós vamos dar prosseguimento, então, ao 84º item do livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nesse capítulo 84, o tema que nós vamos abordar é levantemo-nos. Hoje nós pegamos uma palavra que é muito fácil de escorrer, muito fácil mesmo, compreender o que está por trás desse tema, porque é uma coisa tão corriqueira e usual na nossa vida que a gente às vezes nem se dá conta. Quantas vezes nós caímos, quantas vezes as nossas energias vão lá embaixo, quantas vezes nós nos desiludimos, quantas vezes nós fazemos alguma coisa errada e nos arrependemos, então nossa autoestima vai ladeira abaixo. É comum, é costumeiro cair, errar, faz parte do aprendizado. Faz parte totalmente do aprendizado. Mas tudo que sobe, desce, tudo que cai tem que levantar. Acho que não tem nada a ver o que eu disse, mas a gente não pode permanecer caído. A gente tem que se levantar. Errar, como eu disse, faz parte do nosso aprendizado. Mas vamos aos erros que nós cometemos quando caímos. Primeiro, e eu acho que é um dos piores erros que a gente comete, é quando nós erramos ou estamos passando por situações complicadas que nos deixam lá para baixo e a gente começa a sentir pena da gente. É a tal da autopiedade. A gente ter autopiedade e se achar, pior é se achar. Se achar frágil, se achar limitado, se achar ignorante, se achar
sem condições para reagir, etc. E às vezes nós fazemos isso inconscientemente para que outras pessoas nos ajudem. Já pararam para refletir sobre isso? Quando a gente vê que as nossas forças estão bem lá embaixo, né? Estão bem pequenininhas, e a gente não tem aquela reação de lutar, de perseverar, e a gente prefere esmorecer, ou se autoapiedar, ou se aquietar esperando auxílio. Esse é um problema que é comum, é inerente a qualquer ser humano. Por isso o item aqui levantemo-nos é uma afirmativa, né? É uma imposição, uma assertiva para nós, para que nós venhamos a reagir, levantar, continuar, dar um passo adiante. Quando as coisas estão complicadas, geralmente se apela, né? Se apela para tudo quanto é ajuda possível e imaginável. O que está à disposição, as pessoas utilizam. Mas e aquela força íntima que nós temos, que todos temos, que é, na realidade, uma grande potência? Será que a gente sabe utilizá-la? Será que a gente sabe quem que nós somos inicialmente para usar essas forças que temos intimamente para reagir? Na maioria das vezes nós não sabemos do nosso potencial. A gente se acha pequenininho em todos os quesitos. Quer ver um? Nós tivemos recentemente aqui na casa um curso de mediunidade, né? 2 anos de curso de mediunidade, e sendo quase 90% teórico e um pouquinho, uns 10% de exercício mediúnico, né? Muito bem. Quantos perseveraram nessa causa? Na realidade, chegando no final, chegaram poucas pessoas. E essas poucas pessoas que ficaram no final, quanto tempo elas vão continuar perseverando nesse ideal do desenvolvimento mediúnico, do trabalho na mediunidade? Às vezes, quando as coisas estão fluindo, todo mundo vai nessa maré. Mas e na hora que as coisas ruem um pouco, na hora que as coisas desequilibram, será que a reação nossa, ela é devida, ela é condizente? Então, uma das coisas que nós precisamos aprender, e a doutrina espírita é pródiga, é sábia em nos ensinar, é como reagir, como ser protagonista da nossa vida. Ela nos conclama a sermos protagonistas. Vamos criar o roteiro da nossa vida e vamos segui-lo. Mas quem dará os passos somos nós. Quem direcionará somos nós. Quem cometerá alguns erros seremos nós. Quem aprenderá com os erros seremos nós. Quem consertará os erros seremos nós. Mas para isso precisa de disposição, de força, de encarar a vida, conhecer-se, saber que nós erramos. Todo mundo erra. Todo mundo que é inexperiente vai errar. Se você entrar num determinado serviço, né, determinado emprego, começando a aprender, com certeza vai cometer erros. Se no primeiro erro você falar, não, isso aqui não está para mim, todo mundo desiste. Então tem que perseverar, tem que enquadrar na sua mente o que se quer e ir em frente. Mas a vida, a gente já viu, principalmente naquele texto que abordamos no ano passado, do Leon Denis, que fala sobre os obstáculos, né? Na vida,
todos nós teremos obstáculos, justamente para que nós possamos superá-los. Nessa superação, nós evoluímos, nós nos fortalecemos, nós nos aprimoramos. Então vamos ter obstáculos, e em muitos obstáculos a gente vai tropeçar e cair, mas é necessário levantar. Vamos ver então, depois de falar um pouquinho sobre o item, né? Sobre o título, vamos ver o trecho que está em João capítulo 14, versículo 31. Eu adoro textos pequenininhos, né? É uma belezinha, 1, 2, 3, 4 palavras. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Isso quem disse foi Jesus, tá? João capítulo 14, versículo 31. Levantai-vos. Está nos conclamando a reagir. Levantai-vos. Vamos daqui quer dizer o quê? Eu estou em determinado momento. O passado já foi. Não tem como voltar lá atrás e corrigir. Vamos daqui para frente. Vamos reagir no agora, recriar. Não adianta você tentar reviver os erros, ficar rememorando. Isso é um grande engano nosso. Um dos maiores sofrimentos que nós causamos para nós mesmos, nós vamos ver na literatura espírita, que são os casos dos suicidas. Porque são os piores tormentos, os tormentos ocasionados pelo suicídio. Por causa da rememoração do ato translocado praticado. Então o indivíduo fica constantemente revendo o seu delito, sofrendo a agonia daquele instante. Mas olha, isso já passou. Isso já se foi. Se este se der conta desse item, levantemos. Levantai-vos, vamos daqui. Já fez o erro, já está concretizado. Tem como corrigir? Ir lá atrás e falar, não, vamos passar uma borracha. Não tem. Então, levanta, fortalece e segue em frente. Ah, mas é muito difícil, é muito doloroso a repercussão do ato praticado. Mas você aprende. Não vou conseguir. Vai ter ajuda. Mas dá um passo. Se você não der o passo, é como se você tivesse caído, esperando colo, esperando que alguém pegasse você e levasse. Sabe o que acontece nessa condição? Você sofre mais do que deveria. Então, se aquele sofrimento temporário pudesse ser abreviado, vamos supor assim, vamos estipular um tempo, em 1 ano, e você não reage, isso pode se prolongar por 1 década, ou até a vida inteira, física. Então é necessária a reação, sim. E o universo, gente, a gente tem que aprender esse ponto. O universo reage ao que nós queremos. Se nós se nós quisermos muito uma determinada coisa, vejam que nós vamos conseguir. Mas temos que agir para isso. Eu cito como exemplo um colega que eu tinha, que eu tenho até hoje. Nós estudamos juntos no colégio. E a condição financeira nossa era basicamente a mesma, né? Você é pobre. Estudamos em escola pública. Naquela época a escola pública era um pouquinho melhor que a de hoje, né? Mas estudamos em escola pública. E, bom, ele foi para um lado e eu fui para o outro. E ele quis fazer medicina. E medicina, vocês sabem que a faculdade de medicina é caro o negócio. É caro.
E sem ter condição financeira, sem ter os pais para bancar, e não tinha os pais para bancar. Era ele e ele. Muito bem. Trabalhou como pôde, lutou como pôde, estudou como pôde, formou-se e hoje é um bem-sucedido médico aqui em Pouso Alegre. Se ele tivesse falado assim, eu não vou conseguir, ou ficado esperando a ajuda de alguém, vai aparecer alguém que vai me custear, estaria na mesma até hoje. Mas arregaçou as mangas, quis, foi, estudou, fez o primeiro vestibular, não passou, fez o segundo, ficou na lista lá de como é que chama aquela lista? Lista de espera? Isso. Mas foi chamado e adentrou, formou-se, especializou-se. Né? E já o meu caso, já que estamos citando exemplo, o meu caso foi totalmente diferente do dele. Quando a gente tinha ali, estava no colégio ainda, ele optou por essa área. E eu sempre falava assim, você vai ser médico de homens. Eu pretendo ser médico de almas. Eu fui por outra linha. Mas éramos adolescentes. E eu comecei a frequentar o centro, comecei a me inteirar com a casa, a ler, a aprender, a trabalhar, e por aí a desenvolver. E hoje estou aqui. Não sou lá grandes coisas, mas aquilo que eu me propus fazer, eu fiz e consegui. Mas imagina se eu estivesse esperando assim, eu queria ter uma mediunidade igual a do Chico Xavier. Seria tudo tão mais fácil, né? Eu não queria. Eu já analisei, eu analiso muito a mim mesmo. Eu falei assim, como será que eu fiz meu planejamento? Se é que eu fiz, né? Como é que eu fiz meu planejamento reencarnatório? Eu falei assim, eu vou nascer, vou ser médium lá. Legal, ser médium. Você vai ser médium vidente. Eu vou ver espíritos? Isso vai me perturbar? Vou ver coisas que não gostaria de ver? Você diz que é medroso desde criança. Ainda sou medroso? Falei, não, esse aqui está arriscado. Lá no formulário que eu preenchi, falou, evidência, audiência. Falei que eu estou dormindo lá quando ouve alguém falar no meu ouvido, audiência, negativo. Risquei lá também. E por aí, o que eu gostaria de ser? Aquele médium que é facilmente inspirável, né? Inspirado, né? Esse eu deixei. Por quê? Aí eu consigo me controlar. Eu consigo sentir e filtrar. Sem aquela necessidade de uma coisa mais atribulada, uma coisa mais forte, aquela coisa que te sacode o organismo, né? Que te muda, te tira do centro. Então, eu optei por essa área e ainda pretendo fazer mais coisas nesse espacinho de tempo que ainda resta. Mas se eu não arregaçar as mangas e fazer, ninguém vai chegar lá para mim, lá do outro lado, vai bater na porta lá de casa e falar assim, você tem que fazer isso aqui tudo ainda na tua vida. Ninguém vai fazer isso. Porque a partir daí vai tirar um pouco do meu mérito. Está facilitando minha vida. Se eu seguir esse roteiro, vou ser bem sucedido? Não, eu que tenho que determinar. Chega um ponto que você tem que tomar as rédeas da vida nas suas mãos e ser responsável pelas suas escolhas. Estamos nesse ponto. Mas a partir do momento que a gente só é passageiro, esperando que a vida te leve ou para lá ou para cá, né? Puxa vida, a gente está perdendo uma grande oportunidade. Porque foi nos dado tudo isso, dado entre aspas, né? Foi nos concedido, alugado um espaço de tempo aqui nesse planeta,
para a gente desenvolvesse, criasse alguma coisa, fizesse algo, deixasse uma marca aqui. E, logicamente, a gente desenvolvesse as nossas potências. Mas se não fizermos nada, vamos a passo de tartarugas. O pior é quando a gente não faz nada, e quando faz, erra, e quando erra, estaciona, fica caído. Não, precisamos reagir. Quando tem uma perda, uma das piores coisas que a gente pode passar, eu acho que é a perda de um ente querido. Seja pai, seja mãe, seja irmão, seja filho, o que for. Ou um amigo, esposa, esposo, sei lá. Tudo é muito complicado, tudo muito difícil. Mas, se você parar para pensar, a gente sabe que tudo é temporário, vai chegar um momento que isso vai acabar. Mas e aí? Se aquele momento chegou, minha vida acabou, porque tal pessoa faleceu, já não está mais aqui, a vida não tem mais sentido. Não. Nós somos uma individualidade. Nós não somos uma dualidade. Nós não precisamos do outro para sobreviver. A gente vive em sociedade porque nós somos sociáveis, precisamos uns dos outros, mas para viver dependente? Não. Então precisamos saber o quê? Mesmo nas perdas nós aprendemos a suportar a dor, a entender, a sermos solidários e por aí vai. Então vamos ver um pouquinho agora do texto do Emmanuel, senão eu não deixo espaço para ele, né? Ele que é o protagonista, não sou eu. Vamos ver o que o Emmanuel nos fala sobre esse item, levantemo-nos. Viu como os itens pequenininhos é mais fácil de discorrer? Você pega um texto grandão, você tem que ficar fatiando ele e você desenvolve bem um lado, esquece do outro. Os pequenininhos são os melhores. Vamos lá. Antes de retirar-se para as orações supremas no horto, falou Jesus aos discípulos longamente, esclarecendo o sentido profundo da sua exemplificação. Relacionando seus pensamentos sublimes, fez o formoso convite incerto, certo? No Evangelho de João: levantai-vos, vamos-nos daqui. O apelo é altamente significativo. Ao toque de erguer-se, o homem do mundo costuma procurar o movimento das vitórias fáceis, atirando-se à luta sequioso de supremacia ou trocando de domicílio na expectativa de melhoria efêmera. Com Jesus, entretanto, ocorreu o contrário. Levantou-se para ser dilacerado, logo após, pelo gesto de Judas. Distanciou-se do local em que se achava, a fim de alcançar, pouco depois, a flagelação e a morte. Por enquanto não tem nada a ver com o que eu falei, né? Você já deu para notar, né? Então vamos lá. Vamos seguir mais um pouquinho para ver se a gente consegue fazer uma união das duas coisas. Onde que eu estou? Naturalmente partiu para o glorioso destino de reencontro com o Pai, mas precisamos destacar as escalas da viagem. Ergueu-se e saiu, em busca da glória suprema. As estações de marcha são eminentemente educativas. Getsêmani, o cárcere, o pretório, a via dolorosa, o Calvário, a cruz, constituem pontos de observação muito interessantes, mormente na atualidade, que apresentam inúmeros cristãos aguardando a possibilidade de viagem sobre as almofadas de luxo do menor esforço. Bom, aqui, pelo que deu para captar, é que geralmente nós esperamos aqui as facilidades. Isso é comum, é notório. Todo mundo quer a via mais plana, né? O caminho mais
mais ameno a ser seguido. Porém, quando se fala de o Getsemane é o monte lá onde ele estava, não é? Onde ele estava a orar, onde ele foi preso. Não me falha a memória. O cárcere, para onde foi levado. O pretório, onde foi julgado. A via dolorosa, que ele teve que marchar carregando a cruz. O Calvário, o monte onde foi crucificado. E a cruz, o instrumento da flagelação. Na nossa vida, nós vamos ter alguns pontos semelhantes a esse. Todos nós temos, né? Temos. Uma cruz para carregar, que a gente fala, ué, essa cruz. Todos nós temos. Pois é. Só que cada um tem a sua cruz. A sua cruz seria o quê? Seria o resultado, né, das nossas vivências anteriores, né? O que pode se chamar de karma, lei de ação e reação, né? Aquilo que nós plantamos lá, que estamos colhendo agora. Então, colhemos vento lá atrás, vamos colher tempestade. Plantamos vento, vamos colher tempestade. Então, a cruz de cada um seria a colheita de cada um dos seus feitos. Então, uns têm a cruz mais pesada, outros têm uma cruz mais leve. Tá, mas todos têm. Por quê? Porque é ela que faz com que nós nos fortaleçamos. Aí volta no texto anterior, né, no tema anterior do madeiro verde, né? Se ele passou por tudo isso, o madeiro, né, o madeiro seco, aí se quebra justamente por não conseguir seguir essa... Quantas vezes na nossa via dolorosa a gente cai e não consegue levantar? Mas se o próprio Cristo, quando caiu, teve alguém que o ajudou, né, a conduzir a sua cruz, imagina nós, frágeis como nós somos, sempre vamos ter ajuda. O problema é justamente quando a gente sabe que vai ter ajuda e não faz mais nenhum esforço. A gente perde uma grande oportunidade. Nós somos reencarnacionistas, certo? A gente sabe que daqui a pouco, daqui a algumas décadas, a gente não vai estar mais aqui. Nenhum de nós vai estar aqui. Espero que seja bastante décadas, né? Mas cada um tem o seu tempo. Muito bem. Quando retornarmos para o lado de lá, e estivermos libertos desse presídio que é o nosso corpo, né? Em plena liberdade de espírito, nós vamos analisar, poxa, como foi difícil ir para lá. Como foi difícil você renascer, passar aquele período, né, da gestação, depois do nascimento, né, da infância, depois da adolescência, até se tornar um indivíduo adulto e aí mais consciente da realidade da vida. Quanto tempo para você chegar na época do despertamento, fase adulta? Eu já estou, meu corpo bem constituído, minha mente já está totalmente pronta, né, para eu utilizá-la. Tenho todos os mecanismos e agora o que eu vou fazer? Não, vou viver a vida aí, vou aproveitar e não quero saber de nada. E o livre-arbítrio é respeitado, tá? Você pode fazer isso. Vai chegar um ponto que nós vamos ter o final. Depois do final, retornamos para a origem. Aí, se você chega lá de novo no plano espiritual, né? Você e sua própria consciência, sem essa armadura que é o corpo, e você vai pensar assim, qual que foi o meu avanço? O que eu melhorei?
Olha a oportunidade, 60, 70, 80 anos que eu tive lá e não aprendi nada. Me endividei. Fiz muito mal para a pessoa A, B, C, D, E. Comprometi a sociedade. Endividei-me com Deus e todo mundo. Agora tem que voltar e corrigir isso. Se eu não corrigir, eu fico estacado no ponto que eu estou. O que a gente lê nos livros espíritas é que quando chega do lado de lá, você fala assim, meu Deus, como eu perdi Deus? Como eu devia ter feito isso? É aquele espécie de uma... É se deparar mesmo com a consciência e falar, poxa, que tempo eu perdi. Pois é. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Por exemplo, os médiuns que vieram para cá, né, renasceram com o dom da mediunidade e não a utilizaram, quando chegar para lá, vai ter o remorso por não ter aproveitado essa oportunidade. Aqueles que vieram para trabalhar, por exemplo, na área da medicina e usaram os seus dons somente para enriquecer e depois passear, etc., etc., sem ver a classe mais necessitada, vai ver o que? A oportunidade imensa que perdeu. Porque quando será concedida novamente uma oportunidade como essa? Porque é muito difícil, como eu falei, é muito difícil você nascer, crescer, desenvolver, tudo, até chegar à fase adulta e concretizar-se, né, numa profissão, né, realizar-se numa profissão. Então é muito tempo, muito esforço, e chega lá, você deixa passar. Pois é. Mas se a consciência não acusa, isso vai ficando virando um ciclo. Deixa para a próxima, deixa para a próxima, deixa para a próxima, e vai indo, vai indo, vai indo. O problema desse vai indo é que as pessoas vão indo e você vai ficando. E você vai ficando. Porque tudo no universo evolui, todas as pessoas evoluem, todas as pessoas melhoram. E a gente está junto por causa de sintonia. Estamos na mesma faixa de sintonia, estamos aí juntos. Né? Por exemplo, nós estamos no centro espírita. Né? Tem algum traficante aqui? Tem algum assassino aqui? Tem algum... O que eu posso falar? Um pior, uma coisa bem ruim mesmo. Traficante, já falei? Não. Pedófilo? Olha, não tem. Então a sintonia nossa está o quê? Naquilo que nós queremos. Agora, sintoniza numa dessas faixas para você ver o que vai aproximar-se de cada um. Aquilo que nós quisermos. Como eu falei, o universo responde aos nossos apelos. Você quer ir para o lado das drogas? É só querer. Amigos vão te rodear de imediato, tanto espirituais quanto materiais, tanto encarnados quanto desencarnados. Então, se a gente sabe que tudo reage à nossa mente, à nossa vontade, quando nós caímos, levanta, dá o primeiro passo, que não lhe faltará ninguém nesse caminho, para que possa ajudar nos seus passos, no refazimento das coisas. Se o Cristo exemplificou tanta coisa que ele passou para deixar uma mensagem, olha só, investiu 1 milênio, o Cristo, vamos falar do Cristo, investiu 1 milênio, que para ele não é uma grande coisa, mas para nós é muita coisa, 1 milênio para poder readquirir a forma física que nós temos. 1 milênio retrocedendo para que pudesse... Só que eu não consigo imaginar isso. Não, também não. Não consigo. Não consigo imaginar Jesus, fazendo isso para chegar aqui. Eu não consigo. Pois é. Ele recebeu o melhor corpo possível. O melhor corpo possível, porque ali foi trabalhado geneticamente durante esse 1 milênio. Aquela
árvore genealógica foi toda trabalhada, os genes modificados, para que a sua mãe e seu pai pudessem lhe fornecer os genes adequados que pudessem suportar o peso do seu espírito. Então não foi uma coisa simples, vai nascer de tal pessoa e vai... Não, foi um trabalho árduo e intenso. Isso estou falando do Cristo apenas, fora outros, né? Veio, renasceu, viveu 3 décadas e deixou um legado para toda a posteridade. Nós estamos falando hoje do quê? Do Evangelho do Cristo. O que Ele nos ensinou. Há 2000 e tantos anos depois, né? Estamos falando sobre Ele. Olha o legado que Ele deixou. E nós não podemos deixar um legado também? Ou a gente passa por esse mundo e vamos ser esquecidos? De jeito nenhum. Todos os dias nós estamos deixando alguma coisa. E aonde? Em cada um daqueles que estão caminhando conosco. Podem ter certeza. Não estou querendo que ninguém vá para o plano espiritual tão cedo, não, mas quando vocês estiverem lá, quando nós estivermos do lado de lá, nós vamos lembrar de cada um, de cada momento, de cada piadinha que nós fazíamos, de cada momento harmonioso, de cada momento em que nós nos unimos para uma finalidade. Isso vai ser um patrimônio de cada um de nós. Mas imagina voltar para o lado de lá e você contabilizar assim, meus afetos. Uma lista pequenininha. Meus desafetos, uma extensa lista. Minhas boas realizações, algumas linhas. Minhas más realizações, vários livros. Puxa vida. Mas isso foi resultado do quê? O que nós escrevemos, resultado do que nós temos no nosso espírito, do que nós somos. Nós somos isso que fizemos. Nossos atos são as marcas da nossa personalidade. Então, se os nossos atos são ruins, se fazemos lágrimas serem derramadas, se prejudicamos alguém, é sinal que nosso espírito precisa ser melhorado. Muito melhorado. E um dos mecanismos para essa melhoria chama-se dor. Você faz, você recebe. Porque nessa contrapartida você desperta com as dores que você provocou. Só que muita gente não aguenta essa dor. E quando ela vem, o indivíduo desmorona, se faz de vítima, se faz de injustiçado, fala assim, Deus é injusto, por que aconteceu isso comigo com tal pessoa não aconteceu? Por que eu fiz isso, tal pessoa fez isso também e comigo aconteceu tal coisa, com ele não aconteceu nada? Então, esse desculpismo é muito comum das pessoas que querem fugir à responsabilidade e assumem um papel de terem autopiedade para consigo próprio. Isso é problema marcante. Mas volta a falar de um problema pior ainda, quando a gente cai. O sentimento de culpa. O sentimento de culpa é terrível. Terrível. Uma porta aberta para obsessores. A porta aberta. Porque é dali que eles vão mirar-se para te influenciar. Então, uma das coisas que mais vai nos proteger de qualquer investida de obsessores é o seguinte: errei. O que eu fiz de errado? Isso. Assume. Está arrependido? Estou. Vai corrigir? À medida do possível, eu vou fazer o que der para corrigir. E se não der para corrigir nessa, eu corrijo, começo aqui e termino na outra. Mas assume.
você evita o quê? Um grande espaço de tempo perdido para que você se reharmonize com relação aos feitos errôneos, né? Então, reagir, levantar, recomeçar, pôr-se de pé e ir adiante, daqui para frente. Vamos que vamos. E a vida segue. Ainda bem que nós estamos num mundo em que todos somos mais ou menos iguais, né? Porque já pensou se uns fossem perfeitinhos e outros totalmente desconexos? Não daria certo. Então, os que tiverem os seus defeitinhos, vão mirar naqueles que têm a perfeição relativa e vão ter inveja. E esses que têm uma perfeição relativa, vão ver aqueles lá que erram e erram tanto, vão ter uma certa soberba. Quer dizer, ainda teremos pontos a serem burilados, né? O fato de todos nós estarmos mais ou menos do mesmo jeito é que nós podemos nos apoiar uns aos outros. No momento que eu estiver passando pela minha prova, eu sei que amigos não vão faltar para me dar a mão, para me ajudar. Assim como nós fazemos com aqueles que estão passando por duras provas e a gente tenta minimizar, né, os seus problemas da melhor forma possível, ajudando da melhor maneira possível. E juntos, né, ajuda a diminuir a dor do outro. Agora, quando o outro ou a gente mesmo não quer se levantar e quer que todos façam o trabalho duro, menos nós, pode ser que a gente se reerga por piedade, porque a gente não está ainda preparado para ser o protagonista. Então, muitas vezes as nossas provas são abreviadas e a gente vai passá-las lá na frente. Então, muitas pessoas se levantam por misericórdia, não por merecimento. Elas vão ter um outro tipo de preparo para que lá na frente elas sejam mais fortalecidas e aí sim possam passar pelas provas, pelos obstáculos necessários. Não tem como se furtar disso. É tão complexo a nossa vida, se a gente for ver pontos por pontos, a gente vai entrando em universos cada vez mais complexos. O diferencial de tudo isso a gente como espírito, a gente pode falar que é o conhecimento da realidade, certo? A doutrina espírita vai te dar o conhecimento da nossa realidade, aquilo que a gente é realmente. E a gente hoje, estudando, conhecendo o que a gente é, o que a gente pode fazer, a gente imagina aquilo que o Chico falou, né? Eu não mudo lá atrás, mas eu posso mudar o futuro. Como? Conhecimento da realidade. E a gente sabe que voltando você vai ter encontro com a sua realidade, que é a sua consciência. E lá, esse balanço que a gente faz lá, hoje se torna cada vez mais difícil. Por quê? A gente sabe que o planeta ele tem por exemplo, vamos falar do Brasil. A população do Brasil está estagnando. Antes tinha 10, 12, 20 filhos. Hoje nem filhos tem. Tem pessoas que nem filhos têm. Então a fila do outro lado, se a gente partir do princípio que é 4 vezes o que tem aqui, 8 milhões, são 32 milhões. Está funilando. As chances de voltar para o plano físico cada vez é mais difícil. Uhum, certo? Tem eu não lembro que livro que está, mas tem um encarnado, ele voltou do plano espiritual, ele fundou uma instituição de amparo aos sofredores das zonas do umbral, da terceira zona para a crosta. Mas ele tinha um débito, aquilo era um vírus, como um vírus de computador, que incomodava ele ajudava as pessoas, ele dava palestra, mas ele tinha um débito, ele tinha feito algo que marcou, a gente sabe tudo que a gente
gente faz com pressa. Sim. Uhum. E ele aguardou por muitos e muitos anos a volta para ressarcir esse débito, para poder voltar e continuar com o trabalho dele no hospital, que aqui estava incomodando. Como que eu posso fazer o que eu estou fazendo aqui se eu errei lá no plano físico quando estive lá? O que eu quero dizer é o seguinte: hoje a gente, com o conhecimento, eu não mudo o passado, mas eu posso mudar hoje para não chegar do outro lado e lamentar. Uhum. Né? Sim. Eu errei, eu posso mudar meu futuro. É isso mesmo. Nós sempre vamos ter uma oportunidade, mas sempre o nosso erro vai nos fustigar. Sempre essa nódoa que nós tentamos, às vezes a gente tenta até ocultá-la, né? Não adianta, para a consciência não vamos conseguir. Então, sem ressarcir o débito, a gente não avança. E você ressaltou o ponto aí que está afunilando a oportunidade de renascimento, justamente pela diminuição da taxa de natalidade, né? Muito bem. O que eu penso sobre esse assunto é que a espiritualidade, aqueles que nos seguem, já sabem disso há muito tempo, já sabem. E já sabem qual que é o remédio para se corrigir esse problema que vai acontecer, que está acontecendo já. A fila para reencarnar está cada vez mais numerosa. Porém, pensa bem, se você fosse o administrador desse mundo, o que você faria? Você tem o mundo inteiro, tá? E você tem uma grande quantidade de espíritos para reencarnar. E nos países mais adiantados, o controle da natalidade é muito mais evidente, muito maior. Qual que é a saída? Os países menos adiantados. Então, aqueles onde estão a população, justamente a população mais pobre, a população menos esclarecida, são aquelas que vão dar a oportunidade das pessoas renascerem em maior número. Então, o que deve acontecer? Eu acho, isso na minha forma de pensar, que esses espíritos vão reencarnar justamente nesses locais, onde a taxa de natalidade ainda é grande, e eles nascendo ali com a capacidade que eles têm, evolutiva, né? Eles vão ajudar aquele povo mais simples e ignorante a evoluírem. Viu? Vai pegar de um problema e vai fazer uma solução. Vai ser trabalho? Vai. Mas olha só como a lei é perfeita. Aquela oportunidade que nós tivemos naquele país evoluído de utilizar, não utilizamos. Agora vai nos ser concedido um país ou um local onde as condições são muito ruins. Mas eu vou ter que criar ali a condição ideal. Vou ter que fazer aquilo melhorar para chegar no patamar da outra que eu perdi. Mais ou menos parecido com o paraíso perdido, né? Que sempre é salientado. Viemos já de outro orbe, por quê? Não soubemos aproveitar o que tinha lá e fomos expurgados para cá. E aqui recriamos tudo isso. Chegamos a esse ponto e não utilizamos bem, vamos ser direcionados a outras áreas que possamos desenvolver o nosso potencial. Nada se perde. Não, nada se perde. Outra coisa também, a gente sabe que a gente está indo para o planeta de regeneração. Vai ter muitos estudos. Não sei qual é a porcentagem, mas vamos chutar 2/3 não vão ficar aqui, 1/3 fica no planeta. Isso não significa que vão para... Não, é só um chute. Mas a gente sabe que isso não quer dizer que os que vão ser expurgados vão para mundos inferiores. Não. Eles podem ir para mundos que estão no início do mundo de provas e expiações. Vão começar de novo. Porque eles têm uma bagagem que não os joga, a vibração deles não vão jogar eles em mundos primitivos, mas em mundos de provas e expiações. E vai começar todo esse ciclo que nós tivemos aqui, eles vão começar em outro planeta.
tem várias coisas a pensar sobre esse assunto. Você vê que a gente vai saindo de um assunto, vai indo para outro, mas são coisas que a gente vai ramificar até a eternidade, né? Porque vamos abordar essa questão do expurgo, né? Você falou que alguns não vão ter condições mais de habitar esse planeta, vão para outros. Tudo bem. Isso sempre aconteceu na história da humanidade. Idas e vindas. Tá? Então, alguns saem e outros entram. Agora, como que é regido isso aí? Eu creio que é pela sintonia. Sintonia, mais ou menos, aquele é o ponto ideal para tal pessoa, para tal indivíduo. Agora, com relação a ir para mundos inferiores, tem uma questão que a gente precisa pensar. Nós, aqui, somos o resultado de evolução de milhões de anos, se não bilhões de anos. Somos resultado de evolução físico e perispiritual, os dois em conjunto. Então, se eu trabalho milênios desenvolvendo o meu perispírito, consequentemente o molde e o resultado, né, final do molde, eu ser guindado a outra esfera tem que ser mais ou menos condizente com o meu padrão, com o desenvolvimento do meu espírito. Então, eu não vou para qualquer lugar, né? Não é. Então, como esse universo também é tão imenso, sempre vai ter ali as escalas certinho que um pode sair e não tem como dar aquele salto, tá, daqui para cá ou daqui para cá. Vai ser mais ou menos parecido. Por isso existem tantos e tantos planetas, né, condizentes, para que há muitas moradas na casa do meu pai. A morada é onde nós temos condições de habitar, né? Mas, como na vida real, nós, meros humanos, ainda não temos condições de morar num palacete. Mas também nós não somos merecedores mais de morar em palafitas. Entenderam a comparação? Então, sendo guindados para outros locais, vai ser mais ou menos igual ao que nós vivemos, nessas condições. Por causa do molde do perispírito. Sim. Hoje, já não falamos isso no estudo da quinta-feira? Falou sobre as emigrações e migrações. Na verdade, foi comentado, né? Foi comentado. Os espíritos que vêm de Capelo, por exemplo, que foi vários grupos que vieram, né, reencarnar aqui na Terra, ajudar no avanço, eles têm um perispírito mais leve, de acordo com o planeta que eles estavam habitando, né? Sim. Então, o perispírito é moldado para que seja um corpo físico moldado a partir do perispírito na reencarnação. Uhum. Lá no livro de André Luiz, A Reencarnação de Segismundo, Missionário da Luz, né? Sim. Ele comenta que tem um determinado local lá, em nosso lar, né? Onde estão preparando a reencarnação dele, que ele tem acesso a um mapa genético, né? É feita até uma modificação para que o Segismundo reencarne com uma probabilidade de desenvolver um problema no coração futuramente, né? Uhum. Então, essa alteração genética do perispírito para que seja alterada a forma do corpo físico na evolução do indivíduo físico, né? É feito lá no plano espiritual, primeiro. Sim. O que eu quero dizer é o seguinte: o perispírito chegou a um nível de evolução que ele vai habitar um corpo que tem que ter aquelas características. Por exemplo, o que nós adquirimos hoje?
Nossa, olha nosso corpo físico, olha os nossos membros, olha os nossos órgãos. Então, tem que ter algo similar para que haja um acoplamento. Se você, por exemplo, pegar como os indivíduos que vieram de Capela, é um mundo parecido com o nosso. Segundo as descrições, é que o que nós estamos vivendo aqui hoje é o que Capela estava vivendo na época do expurgo, correto? Então, se você pegar um ser já na hominal, que foi quando eles vieram reencarnar, quando já tinha todas as características hominais. Então, aquele corpo primitivo tinha todas as características que pudessem ser acopladas ao corpo perispiritual. Imagine, se não tivesse, não ia dar certo. Na evolução do ser humano, ele sabe que nada retrograda. Então, se o perispírito chegou a esse grau de evolução, ele não vai retrogradar. Nesse caso aí é feito pequenas modificações. Pequenas modificações, mas o órgão já existe. Você tem um coração perispiritual, você tem um coração material. Você pode mudar o quê? A influência de um pelo outro, né? Do molde na matéria. Mas os espíritos da codificação, eles dizem, né, que se por exemplo, a gente sair daqui desse mundo para ir em um outro mundo, onde os indivíduos são animais ainda, seria a metempsicose, né? Não é possível? Não é possível. O que vai acontecer é que o perispírito vai se utilizar dos elementos daquele novo mundo. Os elementos químicos, né? Mas há um molde, é aquele. Porque é resultado de milhões de anos de evolução, certo? O nosso perispírito é resultado de milhões de anos de evolução. Aí chega nesse ponto, não, daqui você vai para outro lugar que é totalmente diferente. Não faz o menor sentido. Não faz. Porque só existe uma espécie nesse universo. O ser criado por Deus. Aqui ou em qualquer lugar. É só um. Somos todos irmãos. A diferença dos organismos é a adaptação para aquele mundo onde O que faz a diversidade é o meio. Exatamente. Pode ser que o nível intelectual ou o nível moral esteja um pouquinho atrasado. Isso. Mas o nível de evolução do perispírito é mais ou menos igual. Até a lei progressa, né? Você não vai contrariar uma lei que está Sim. em progresso. Muito bem, sai um pouquinho do assunto, mas está tudo interligado, né? Vamos dar o prosseguimento então no item 85, senão a gente não tem tempo para dissertar. Juro que eu vou ser mais sintético um pouquinho. Item 85 do livro, chama Testemunho. Já vou direto na frase do Evangelho. Está em João capítulo 18, versículo 34. Respondeu-lhe Jesus: dizes isso de ti mesmo, ou foram outros que te disseram de mim? Disse isso, quer dizer, você disse isso de você mesmo, ou outras pessoas que falaram tais coisas de mim? Deu para entender? Muito bem, vou modificar agora. Eu vou ler o texto do Emmanuel e depois nós vamos conversar sobre ele, tá bom? A pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva. Vocês lembram dessa passagem que estava no livro lá do 2000 anos? É Pilatos que pergunta, Tu és o rei dos judeus? Né? Tu dizes. Diz isso de ti mesmo ou foram outros que te disseram? Compreendemos-la aplicada... vamos lá de novo. A pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva. Compreendemos-la aplicada às nossas experiências religiosas. Quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que o afirmamos? Estaremos agindo como discos fonográficos na repetição pura e simples de palavras ouvidas?
No primeiro, ele estava perguntando a Herodes sobre o conceito que ele estava dando sobre o Cristo, né? Na segunda, aqui já está afirmando para nós, né? Quando nós encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que nós afirmamos isso? Estaremos agindo como disco sonográfico, ou seja, só repetindo, pura e simplesmente, tipo assim, uma idolatria, né? Uma coisa muito comum nas religiões, em todas, é ter uma idolatria, né? Ah, Cristo, como tu és isso, tu és aquilo, aquela melação, aquela exaltação, aquela puxação de saco, né? Tem gente que te puxa o saco, não, né? Fica até meio desconecto as falas, com todo respeito, né? Cada um no seu patamar, no seu jeito de agir. Mas não são palavras que vão atrair, né, as benesses do lado de lá para nós, né? Se fosse assim, todas as novenas do mundo, todas as novenas tirariam todos os problemas do mundo, né? Todos os rosários desfiados iam tirar todos os problemas de todas as pessoas. Mas não é assim que funciona. Quando a gente usa o mecanismo da prece ou a nossa religiosidade de uma forma mecânica, aonde que nosso coração entra aí? Lembra que no universo tudo responde à nossa vontade, né? O nosso querer é a mola propulsora, né? É aquela coisa que cria, é a nossa mente. Mas se você fala uma coisa aqui, pensando em outra ali, você está direcionando alguma vontade? Não. Você está sendo um disco de repetição. Fazer uma piadinha, tá? Só para contemporizar. Faz de conta que eu sou um protetor espiritual. Faz de conta. Eu sou o protetor espiritual do Paulo. Vou pegar o Paulo para Cristo. Aí o Paulo, uma bendita noite lá, fala assim, ah, meu protetor, e começa a elogiar, tu és magnânimo, tu fazes tudo por mim, coisa e tal, mas assim, desfia um mar de elogios, porque tu quer ganhar na Mega Sena, né? Ajuda aí nessas condições, quer dizer, tece um mundo de elogios, de palavras assim, melosas, mas no fim tem uma finalidade ali por trás. É uma barganha. Isso, uma barganha. Que mérito que tem? Imagino eu, se fosse esse mentor mesmo, eu ia ficar assim olhando para o Paulo, nossa Senhora, que eu vou fazer contigo? A gente está fazendo só uma piadinha, mas eles não vão agir dessa forma, que eles vão entender muito bem o nosso patamar evolutivo. Eles vão nos tratar como crianças. Crianças, você sabe que criança é aquilo, daquele jeito que ela age, que ela erra. Então eles compreendem muito bem. Mas vão fazer todos os nossos gostinhos? Assim como nós não fazemos com os filhos, com as crianças, né? Ah, vai ficar birrento? O Paulo vai ficar birrento, né? Vai ficar de mal comigo? As crianças não ficam de mal com os pais? Não passa um pouquinho, já precisa dos pais e volta tudo ao normal? Pois é, mais ou menos é assim que nós lidamos com a espiritualidade quando nos tornamos discos de repetição. Eu sempre falo do meu problema, né, em rezar, em orar. E é um dos meus maiores conflitos, porque eu venho a um centro espírita, eu trabalho num centro espírita, uma casa de oração, mas eu tenho uma grande dificuldade de orar. Olha só que paradoxo, né? Mas
Por que que vem isso? Talvez seja uma bagagem lá do pretérito, que eu acho que a maioria de nós, ocidentais, viemos de uma formação religiosa católica, de outras eras. Então a gente traz no nosso psiquismo alguns reflexos lá do passado. E uma das coisas que eram e são muito comuns na religião é o excesso de oração, né? Mas pouco coração. Então, eu entro nesse conflito justamente quando tem que fazer algo para conseguir alguma coisa. Isso me incomoda. Mesmo quando está em dificuldades. Quando estou em dificuldades, por que você não pede ajuda para o alto? Eu falei, mas espera aí, a dificuldade é minha, não é deles. Eu sempre tenho esse conflito. Mas eu tenho uma facilidade muito grande, quem já me viu trabalhar nas reuniões mediúnicas, de orar pelos outros. Eu tenho uma facilidade muito grande, quando é pelo outro. Mas quando é para mim, eu tenho uma dificuldade muito grande. E eu tenho uma visão assim, a oração, ela tem que ser vivida e não pronunciada. Então você transformar a sua vida numa oração é muito mais condizente do que você trazer apenas momentos da sua vida em que você vai orar. Entendeu? Então eu tenho uma visão de que você não precisa estar ali constantemente repetindo palavras ou entrando naquele estado de êxtase, né, para você orar, sendo que você pode transformar tudo na sua vida em uma oração. Só uma coisa aqui. Sim. Isso era da época que eu era católica. Eu nunca esqueci o que esse padre falou. E olha como que vai encaixar direitinho aí. Ele disse que uma dona de casa, numa bancada de uma pia, ela está orando. Ela está rezando, falou rezando, né? Porque ele usa a palavra rezar. Quando ela está fazendo um almoço, quando ela está cuidando da roupa da casa, é uma maneira dela rezar. Porque está cuidando de tudo ali, numa casa. Eu nunca esqueci isso do Valdemiro, porque eu acho que é por aí mesmo. Não que a gente, lá em casa, na hora do nosso evangelho, a gente faz a nossa prece, mas sem olhar em lugar nenhum, é uma coisa que vem assim, ele faz a abertura, ele fecha, tudo assim é uma prece que sai na hora do evangelho. Mas eu nunca esqueci isso, porque a casa, no caso a casa da gente, falando da casa da gente, é um local sagrado. Concordo. Casa da gente é um local sagrado. Eu não preciso que eu peça para a espiritualidade fluidificar a água da minha casa, a água que a gente toma. Porque a gente faz tudo tão direitinho dentro de casa, o comportamento, está tudo ali. Uhum. A água está fluidificada dioturnamente. Uhum. Eu penso desse jeito. Sim. Eu acho que... Pode falar. Em rápidas palavras, Cortou. oração é ação. Essa é a ação. Consciência de que o dever é seu. Sim. Óbvio que você vai pedir. Quando as nossas forças são inferiores ao que nós precisamos, a gente pede ajuda. E auxílio. Só agora eu me percebi que eu faço o que você faz. Eu nem peço para a espiritual, me ajuda. A gente está vivenciando, agora que a coisa acalmou em casa, não com a gente, mas por causa de uma sobrinha que está comigo, e eu nunca pedi, espiritualidade, me ajuda. Eu peço assim, auxilie a que a gente enfrente as coisas com sabedoria. Uhum. Entendeu? Então não é aquilo de ficar pedindo. Auxiliar. É diferente. Na onde nós não temos a competência necessária, que nos seja dado suporte, né? Mas para um fim maior,
não por uma banalidade, uma futilidade, né? Então, como você falou, a oração, você tira o or, fica ação. Não tem como você falar em oração sem agir. Isso é terceirização, né? Tá, quando nós somos muito incapazes, precisamos de auxílio. Quando somos muito pequenininhos, muito ingênuos, maior o auxílio do alto nós vamos ter. Mas à medida que nós vamos já aprendendo a engatinhar, ficar de pé, andar, correr, vai nos dando liberdade para agir. E aí nós temos a responsabilidade já. Senão, eternamente vamos ser paparicados por alguém. Nós temos que crescer. A criança não vai crescendo e vai se distanciando dos pais para se tornar uma pessoa adulta, né? Distanciando, se tornando menos dependente dos pais. Assim é espiritualmente também. Quanto mais ingênuos, quanto mais infantis o espírito for, mais auxílio ele tem. Mas à medida que ele vai amadurecendo, menos auxílio ele necessita, porque ele já dá conta de algumas coisas. Então, você ficar tudo pedindo, implorando, não, faz, seja, transforme. É como você falou, na minha casa, a vibração ali é que nós criamos, e ela é ilibada, ela é não imaculada, né? Ela é uma vibração alta que as pessoas vão sentir, a atmosfera ali é pacífica porque nós criamos, vocês criaram, né? Então, a partir do momento que a gente já tem essa maturidade, já sabe que somos co-criadores, olha que beleza, nós estamos criando na nossa casa um ambiente que um dia nós vamos estender isso para fora das paredes da nossa casa. E isso vai acontecer. Quanto mais evoluirmos, as paredes vão se dilatar cada vez mais. E mais gente vai ficar sob essas paredes. O Cristo tem um planetinha aí de quase 40 bilhões de espíritos. É gente bem encardir, né? Pensa que petitório que deve ser. Já pensou se ele ouve tudo? Nossa, fica louco. Ele deve ser, ó. Colocou sim para todo mundo, deu um caos. Diz que tem, no plano espiritual, acho que tem as sessões lá onde os espíritos mais evoluídos são encarregados de separar as orações, né? Tudo é filtrado. Que pedem, né? E transferir, direcionar aquelas orações para onde que vai. Mas desde que seja realmente. Mas você sabe que a lei que nos rege, nos dirige, é uma lei natural, né? Uma lei natural. E esse negócio das orações também está intrínseco nas leis naturais. O que é a oração ou o pensamento? É aquele impulso criador nosso, nós criamos uma ideia. E essa ideia é como se fosse um e-mail, uma carta, né? Temos a ideia, esse e-mail. Agora você vai ter que fazer o quê? Você tem que remeter esse e-mail ou essa carta para o seu destino. Certo? Aí você, em vez de usar o selo ou a internet, o que você vai usar? O seu pensamento. A sua vontade. A sua vontade é a mola propulsora, que vai pegar esse e-mail e te direcionar. Mas se a sua vontade for pequenininha, o que acontece com esse e-mail? Vai 2 metros para cima, metaforicamente falando, vai 2 metros para cima e não passa disso. Vou para o outro, né? Vou para o outro, está latência de placa. Pois é. Aí o negócio vai 2 metros. Mas se você tiver aquele impulso, aquela vontade, aquela que nós falamos de fé, né? Não, isso vai chegar ao seu destino, né? E você
usa essa impulsão que vai fazer com que esse meio vá até o local de destino. O que impulsiona é justamente a fé. Isso todo mundo fala, todos os religiões falam. Reza com fé que você vai ser ouvido. Mas é uma verdade. E o merecimento, O merecimento seria o retorno, né? O retorno é o merecimento. Mas chegar até o ponto é a fé, a vontade, a motivação. Poxa, você está, por exemplo, orando por uma pessoa que está enferma ali, passando por dificuldades extremas. Aquela aflição, aquela agonia, aquela vontade de ajudar, aquele sofrimento todo. Isso te mobiliza, te impulsiona as forças e você direciona para o alto. E vai chegar, porque você impulsionou. Até onde? Aí que vem essa parte que você está falando. Tem as pessoas encarregadas, né, no plano espiritual de, em determinados locais, receber isso. Mas se o seu impulso for muito grande, olha para onde que pode chegar isso. Pode chegar até os altos escaninhos. Depende só da sua fé. Mas quando você pede para os outros orarem para você, já aconteceu isso para você? Você está aí no centro? Reza para mim. Põe o nome no caderninho. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, não custa. É uma caridade. E quem vai saber são eles, né? São eles. Mas muita gente fala, está aí no centro, reza para mim, que a tua oração tem força. Se fosse assim, vai tudo bem. Não é o tema nosso aqui. Vamos voltar para o tema de novo. Onde que eu estou mesmo? É necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Não basta redizer encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa divino. Quando alguém se refere nominalmente a um homem, esse homem pode indagar quanto às origens da referência. Jesus não é o símbolo legendário, é um mestre vivo. As preocupações superficiais do mundo chegam, educam o espírito e passam, mas a experiência religiosa permanece. Então, tudo que nós vivemos aqui no plano físico vai ajudar o nosso desenvolvimento, tudo. Mas o que vai restar? A nossa experiência. Neste capítulo, portanto, é ilógico recorrermos sistematicamente aos patrimônios alheios. É útil a todo aprendiz testificar de si mesmo, iluminar o coração com os ensinos do Cristo, observar-lhe a influência excelsa nos dias tranquilos e nos tormentosos. Reconheçamos, pois, a atitude louvável no esforço do homem que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem, olvidando o serviço que nos é próprio. Tirando assim os exageros, mais ou menos é o que nós acabamos de brincar aqui, né? Você está indo no centro, você está em tal local, reza para mim. É como se repousarmos em edificações que não nos pertencem. Ou então, esquecer o serviço que nos é próprio. Colocar nas costas dos outros, né, para que resolva o problema, terceirização. Um problema que nós deveríamos resolver. Pois é, tudo bem. Vamos supor que aconteça isso. A pessoa está com um determinado problema, sei lá que problema que é, e pede para você, pede para os espíritos lá intercederem, coisa e tal, reza lá por nós. E você faz isso, e as coisas funcionam lá, melhoram lá. Muito bem.
A oportunidade que a pessoa teve de resolver a questão, ela perdeu. Ela teve uma oportunidade, perdeu. Vai chegar um ponto lá na frente que ela vai passar novamente por aquela circunstância. Por quê? A gente só passa de ano fazendo a prova e tirando 10 nela. Se você pode falar assim, eu não vou fazer essa prova. Tudo bem. No outro dia, a prova aparece para você. Não quero fazer essa prova, não. Tudo bem. Passa um período, você vai ter que fazer a prova novamente. Então, quando você terceiriza para que outras pessoas resolvam os seus problemas, pode acontecer de resolver? Pode. Por misericórdia, talvez por merecimento de A, ou de B, ou de C, pelos motivos mais diversos. Porém, aquilo ali é inerente a cada um. Cada um vai ter que passar. Por isso que a dor chega, né? A dor. Porque se não passou, foi declinando, aí com a dor não funcionou. Tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite. Vai chegar um ponto que a pessoa ou vai, né? Vai pegar no tranco. E vamos supor, um determinado indivíduo não vou falar o que, porque senão a gente ramifica muito, né? Tem que passar por determinada prova, tá? E ela chega na hora de passar por aquela prova, ela não estou preparado. Posterga um pouquinho mais, deixa para a próxima. Quando chega novamente a hora daquele testemunho, daquela aprovação, não estou preparado, deixa para a próxima. Passa-se a reencarnação inteirinha, passa a vida inteirinha e ela não faz a prova. Acaba o tônus vital, a pessoa desencarna, volta para o plano espiritual. Aquilo que ela tinha que passar, não, por livre e espontânea vontade, não passou. E você não passa de ano sem fazer a prova. Então, o plano espiritual dá uma ajudazinha. Você não conseguiu, por sua própria vontade, agora vai na força. Aí você reencarna naquela condição que você tinha que passar. Então, foi da marra. Então, uma das coisas que eu sempre saliento aqui é o seguinte: enquanto a gente tem as rédeas, o controle da vida, o controle, né, mais ou menos da nossa jornada aqui, que façamos as melhores escolhas, que a gente não postergue, não deixe lá para frente, que a gente não esmoreça, não faça igual no capítulo anterior ali, né? Não tenha autopiedade, não se ache pequenininho demais, não se ache frágil, ingênuo, despreparado. Enfrenta, que você cresce. E aquela prova que poderia ser muito dolorosa, você consegue passar por ela, às vezes, sem um sequer arranhão. Direcionando bem, fazendo tudo conforme o nosso manual de instrução, chamado Evangelho. E as coisas fluem. Mas a partir do momento que você declina a passar por determinadas situações, terceiriza, ou então, o que no colégio a gente chamaria de colar, né? Utilizar de outros em seu benefício, a gente está perdendo uma grande oportunidade. E o que acontece quando a gente no colégio não tem média suficiente para passar de ano? Repete o ano, né? O que acontece com aqueles que passam de ano? Vão para a série mais adiantada. Então, basicamente, o que vai acontecendo com a gente é o seguinte: à medida que nós fomos
ficando para trás na marcha evolutiva, os nossos afetos vão na frente. E quanto mais nos distanciarmos dos nossos afetos, mais solitários nós nos sentiremos nas encarnações. Mais solitários. Então, muitas pessoas vivem por aí afora e sentem o quê? Um peixe fora d'água. Esse lugar não é para mim. As pessoas que vivem aqui não tem nada a ver comigo. Não tenho sentimento para nenhuma delas. Mas tem aquela nostalgia, aquela dor no peito de que algo está faltando. E o que é esse algo que está faltando? Aqueles que estão lá na frente. Às vezes, nós sentimos isso. E a gente sabe que é um processo natural. Muitos dos nossos afetos estão lá na frente. Alguns ficaram para trás. Natural. Mas muitos estão conosco na jornada. Aqueles que estão lá na frente guiam-nos os passos, iluminam nossos caminhos para que nós possamos chegar até eles. Mas nós não os vemos e sentimos aquela saudade, aquela dor no peito, aquela solidão que só se desvanece na presença deles. Aí temos que esforçar na marcha evolutiva para podermos alcançá-lo. Um dia vamos alcançar, esse é fato. Mas para isso tem que agir, tem que passar pelas provas, tem que superar, tem que reagir. Por isso que falo, a autopiedade só faz a marcha evolutiva ficar mais complicada, mais nos distanciarmos. Os erros, os enganos, o materialismo, a cobiça, a inveja, a volúpia, o orgulho, exagero, tudo isso atrasa a nossa marcha e os nossos afetos vão partindo, vão lá para frente. E a gente vai se sentindo cada vez mais solitário e triste. Mas isso é temporário, é só reagir. Reage, dá o primeiro passo, que tudo acontece. Tudo acontece. Então, esmorecer, jamais. Reagir, sempre. Levantar o nosso moral, sempre. As nossas forças, sempre. Sempre no máximo. Mesmo que os caminhos sejam lodosos, enlameados, difíceis, espinhosos, vamos em frente. Não vai nos faltar condições de tirarmos um 10 nas nossas provas. Basta querer. E olha, o segredo de tudo mesmo, está aqui, na nossa mente. O que nos falta é vontade. Só isso. Na hora que nós conseguimos aliar a nossa mente equilibrada com a vontade de fazer, de realizar, nada mais nos impede. Está na hora justamente da gente refletir muito sobre isso, sobre o que nós somos, a potência que somos, aliar a nossa inteligência com as nossas virtudes, com a nossa força de vontade. Tudo se transforma, tudo se modifica. E a diversidade vamos ter, nesse mundo vamos ter. E a gente passa as adversidades como se ela fosse apenas uma leve ondulação na nossa vida. E não um despenhadeiro. Gente, vocês falaram bastante hoje, 9h30 já. Passa um instantinho quando vocês falam muito, né? Que beleza. Gente, boa semana para vocês. Semana que vem nós continuamos a partir do 86º, né? Se Deus quiser. Boa semana, tudo de bom para